Gente, hoje eu vou trazer uma palavra para vocês. Eu vou falar sobre Ana. É uma história muito bonita de Ana, né? Ela era estéril e eu quero passar para vocês. Eu li essa história de Ana e sempre tenho visto os pastores pregar na igreja, né? E achei forte ali o voto que ela fez ao Senhor, né? Como ela suportou aquelas provocações da outra esposa e como ela foi abençoada. Então, que Deus te abençoe, que você receba essa palavra e que você também leia. Leia 1 Samuel, tá lá em 1 Samuel, vou ler com vocês. Então, eu vou fazer um resumo aqui e depois eu vou entrar lá na palavra. Então, gente, Eucana era o marido de Ana e Penina. Eucana, ele subia, isso está dentro do capítulo 1, lá em 1 Samuel, tá, gente? É porque eu vou fazer um esboço aqui, um resumo, para não ficar tão grande a palavra que eu vou trazer para vocês. Então, Eucana era um homem que vivia em Ramatim Zofim. E ele tinha essas duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana era estéril. Então, ele subia lá para Siló todas as vezes para oferecer sacrifício e holocausto a Deus, né, para adorar o Senhor. Tudo isso em adoração ao nosso Senhor Deus. E o Senhor dava uma porção, né, uma bênção a ele. E ele recebia porção em dobro, ele dava para Penina, mas para Ana, que ele amava muito a Ana, gente. Ele amava a Ana mais do que a Penina. Ele não importava por ela não ter filho. Mas ela se sentia assim, para ela queria, ela ansiava ter um filho, ela queria. E durante que ele subia para adorar o Senhor, a Penina, ela ficava provocando Ana, sabe? E Ana ali chorava de tristeza de ver ela provocando ela, né? Falando, tô falando assim, que eu imaginei isso, que ela falava assim, eu tenho um filho, ela mostrava os filhos, né? E eu me colocando ali no lugar de Ana, eu penso que Ana olhava assim, ficava numa tristeza, né? Porque a mulher deve que se sentia, né, lá embaixo, ficava assim, triste, e ela chorava muito. A palavra de Deus fala, e isso tá lá em 1 Samuel 1, gente, do versículo 1 ao versículo 8, vocês vão ver esse resumo que eu tô falando aqui para vocês. Então, gente, Ana, ela ficava muito triste de ver Penina magoar, né, a ficar provocando ela. E Eucana percebia que no versículo 4, no versículo 8, o marido dela, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Ele via essa tristeza em Ana e falava que ele era melhor do que muitos filhos, porque ele sabia que ela tinha vontade de ter filho, mas ele não ficava cobrando dela, né? Então, gente, agora eu vou entrar dentro aqui, da mensagem que eu quero trazer para vocês. O que Ana fez? Vou fazer aqui um resumo. Agora nós vamos pular lá para o versículo 9, do 9 ao 18. Lá vai estar o título assim, a oração e o voto de Ana. Tudo isso está em 1 Samuel, no capítulo 1, viu? Ana, o que ela fez? Ela não ficou ali chorando com aquela situação. Ela não cruzou os braços e falou assim, você está me provocando? Né? Ela não ficou ali pensando assim, no pensamento, você está me provocando, eu vou fazer isso com você, eu vou brigar, eu vou falar, porque muitas vezes a pessoa quer responder ou quer criar ali uma confusão. Ela não, o que ela fez? Ela ficou triste, mas o que ela foi fazer? Ela foi para os pés de quem? De Jesus. Ela fez o quê? Ela fez um voto ao Senhor, ela orou ao Senhor e fez um voto. Olha aqui para vocês verem, lá no versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez esse voto, que se o Senhor desse a ela um filho, ela ia entregar ele para o Senhor e nunca ia raspar a cabeça dele, cortar o cabelo dele. E aí, gente, eu vou resumir aqui o que aconteceu. Ela estava ali orando, só que ela estava orando em coração, assim, no coração. Sabe quando a gente ora assim quietinho, que a gente fica falando pra gente mesmo? E tinha ali o Eli. E no versículo 12 fala que ele estava observando o movimento dos lábios dela e achou que ela estava embriagada. Só pensando que embriagada, bêbada. Só que ela não estava. Ela falou assim para ele no 15, no versículo 15. Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenho, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, ele abençoou ela e falou assim no 17: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele declarou sobre a vida dela que Deus respondesse ao pedido que ela tinha feito. E pulando lá, gente, para o versículo 19, olha o que Deus fez na vida de Ana. Ana, ela não ficou ali, igual eu falei para vocês, com a mão cruzada. Ana fez o quê? Ela orou. Ela não ficou ali chorando, esperando Penina, a rival, ficar só provocando. Não, ela foi aos pés de Jesus, fez o voto e olha o que o Senhor fez. Nasce Samuel e é consagrado ao Senhor. Então o Senhor deu a Ana o quê? Um filho. Olha aqui, levantou-se de madrugada, isso no 19. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ele a concebeu e passando o devido tempo teve um filho que se chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Glória a Deus, né? Então Ana ali teve sua noite de amor com Eucana, e ali o Senhor lembrou dela, que ela era estéril, do pedido que ela tinha feito ao Senhor. E o Senhor deu a ela Samuel, que significa o quê? Do Senhor o pediu. E ela foi abençoada, Ana. Aí, gente, eu vou pular lá pro... no 23 fala: respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrada, fica até o que desmame. Então somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até o que o desmamou. Então quando Samuel desmamou, Ana levou ele para o templo e entregou ao Senhor. E hoje, até hoje, Samuel era o que, né? Ele era um profeta. Então, um profeta, ele teve o chamado, Deus abençoou ela e deu a ela o que? Um profeta. E ela cumpriu o voto. Ela deu Samuel para o Senhor para fazer a obra do Senhor e ela foi abençoada. Então, é o que Deus fala para nós. Quando nós passamos uma situação que às vezes você não sabe o que fazer, olha o exemplo de Ana. Ela não foi provocar a rival, ela não foi brigar, ela foi o quê? Chorar aos pés de Jesus, foi orar e fazer um voto ao Senhor. E o Senhor a abençoou. E que bênção, porque ser pai de um profeta, e que bênção era o Samuel. E tem a história de Samuel, viu, gente? Lá, quando ele profetiza para o rei Davi. Qualquer dia eu vou trazer para vocês. Então, que Deus te abençoe, que você leia a história de Ana, e que você faça como Ana. Não olhe para situações, não olhe para provocações. Ore ao Senhor e busque, que Deus dará a resposta. Que Deus te abençoe.